Olá, está no ar o especial Eleições 2020. Neste programa você vai conhecer dois candidatos às prefeituras, Juliana, capitã médica do PRTB por Santana de Parnaíba e Baltazar Rosa, do PT por Barueri. Juliana é médica, cirurgiã geral, reservista do Exército Brasileiro e também serviu na Amazônia. É moradora do bairro de Alphaville e pela primeira vez disputa um cargo político. Nosso plano de governo foi pautado nas necessidades e prioridades da população de Santana de Parnaíba. Para isso, fizemos uma avaliação técnica da cidade. Quando você fala em gestão, você precisa saber administrar. Então, uma cidade ela começa na sua infraestrutura, na sua base. A cidade de Santana de Parnaíba é uma cidade de contrastes. Ao mesmo tempo, nós somos a segunda cidade no país onde moram os mais ricos, e também somos uma das maiores cidades em diferença social. Esse grande contraste torna um desafio para o nosso governo, pois precisamos administrar a cidade para todos, não podemos deixar ninguém para trás. Na parte geográfica de Santana de Parnaíba, a estrutura de colinas, de mar de colinas, dificulta muito a mobilidade urbana. Na parte mais alta da colina, você tem uma estrutura sedimentar, que quando você desmata, ela acaba deslizando para os lados. E na parte mais baixa, nós temos 3 bacias hidrográficas que banham a cidade. Então, é muito complicado você fazer um desenvolvimento urbano organizado nesse tipo de estrutura geográfica. Além disso, a cidade possui poucas vias de acesso. Não só nisso, a parte de mobilidade também. Nós possuímos 180 quilômetros quadrados de extensão territorial e temos apenas 13 linhas municipais de ônibus, enquanto a cidade de Jandira, que tem 17 quilômetros quadrados, tem 12 linhas de ônibus municipal. Então nós vemos que nossa cidade, apesar de ser 10 vezes maior, tem apenas uma linha de ônibus a mais. Todos esses desafios se tornam difíceis de enfrentar se você não conhece a cidade. A parte de gestão administrativa, nosso plano de governo, ele pauta pela transparência, pela eficiência na gestão através do governo eletrônico e pelos mecanismos de anticorrupção. Uma coisa muito simples, a compra pelo município através da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado já auxilia no processo de licitações ou de compras por causa que você delimita o preço médio dos seus itens a ser comprados. Outra coisa, em Santana de Parnaíba se gasta muito com emprego público, com funcionalismo. Mas quando você vai verificar os salários desses funcionários, os funcionários públicos estatutários estão com salários achatados, estão desmotivados, estão abandonados. E nós vemos um alto número de cargos de chefias na cidade e de cargos comissionados. Então se gasta com o funcionalismo e não com a estrutura real de funcionários estatutários. Para isso, nós tendemos a diminuir esse número de cargos de chefias na cidade. Tem chefe para abrir porta, chefe para fechar a porta. Esses cargos, eles têm que ser eliminados no município e toda essa verba que você pode remodelar para valorizar o funcionário estatutário. Nós na cidade temos funcionários ganhando menos do que um salário mínimo. Isso não era para estar existindo aqui dentro do município. O funcionário público estatutário precisa ser respeitado. Por isso, no nosso plano de governo, temos um programa habitacional voltado para o funcionário público, nós temos um sistema de saúde específico para cuidar e monitorar a saúde dos funcionários públicos e a valorização financeira, pecuniária, através da meritocracia. O plano de carreira dos funcionários da cidade é um plano meio obscuro, ele não entra muito em pauta. Mas nós temos que reavaliar isso para trazer o progresso para dentro do funcionalismo público, porque tratando bem o funcionário, ele trata bem as pessoas da cidade e o seu trabalho vai sair com excelência.
A nossa cidade tem um problema muito grave de infraestrutura. Nossa cidade não tem praticamente nenhuma rede de esgoto e a parte de água potável também é complicada. Tem diversos bairros onde as pessoas têm que colocar canos no muro para poder receber água. Então, no nosso plano, nós colocamos o marco do saneamento básico, que foi votado pelo governo Bolsonaro, para tirar da mão da Sabesp esse atraso no desenvolvimento do município. A infraestrutura adequada de saneamento básico traz desenvolvimento para o comércio da cidade, pois quem tem um mini comércio e quer abrir, por exemplo, um açougue, ele precisa do saneamento básico, pois senão a vigilância sanitária não autoriza a pessoa de abrir um açougue. Melhora os índices na escola. Além disso, o saneamento básico melhora a saúde das pessoas. Chega de ter na cidade meio fio, com rede de esgoto passando a céu aberto, crianças, animais, pessoas andando por cima do esgoto. A maior parte das casas solta a sua água de frente para a própria rua. Essas tipos de coisas que acontecem na nossa cidade tem que acabar. Nós estamos no ano de 2020, nós moramos a 30 quilômetros da maior metrópole do hemisfério sul do país e até agora nós não temos saneamento básico dentro da cidade. Estamos de volta com o especial Eleições 2020, com a candidata à Prefeitura de Santana de Parnaíba, Juliana, capitã médica. A saúde no município de Santana de Parnaíba está abandonada. Nosso município até hoje não tem atividade secundária em saúde. O que seria isso? Atividade primária na saúde são as unidades básicas de saúde. Essa principal rede de saúde do município, a saúde básica, é onde nós fazemos a maior parte do trabalho médico em cima da população. Portanto, nós temos que ampliar a rede de unidades básicas de saúde da cidade e não só isso, nós temos que ampliar o horário de atendimento. Não é possível que dentro de um município a unidade básica só funcione até às 5 da tarde, sendo que a maior parte das pessoas trabalham durante esse horário. Nós precisamos ter a parte noturna de atendimento à população para que todos tenham acesso. Imagine, você não pode ficar atrapalhando o seu trabalho para poder ir numa consulta de médico. A maior parte da população passa por isso. Então, é imprescindível aumentar o horário de atendimento das unidades básicas de saúde. Nisso também nós temos aquele problema na cidade de mobilidade. Nós somos núcleos populacionais que são divididos através de estradas. Então, a unidade de pronto atendimento, somente no bairro da Fazendinha, deixa toda a cidade deficitária, assim como no bairro Cidade São Pedro, onde é um grande núcleo populacional e a população tem que ficar pegando ônibus para conseguir chegar no pronto-socorro. Isso está errado. Nós temos que rever as unidades de pronto atendimento na cidade e ampliar o seu número. Além disso, a maternidade da cidade também pede socorro. É uma maternidade que foi construída em 2014, foi entregue em 2019, mas até hoje não são todas as mulheres que conseguem ter seus filhos lá. A maternidade não atende às gestantes de alto risco e elas são obrigadas a procurar outra cidade, outra maternidade para poder ter seus filhos. Por quê? Na maternidade não tem unidade de terapia intensiva para neonatologia. Nossa cidade também expulsa aqueles que precisam de tratamento cirúrgico. Se você precisa de um tratamento ortopédico cirúrgico ou precisa ser operado do apêndice ou qualquer outra coisa, você é obrigado a se retirar da cidade. Você nem sabe para que cidade você vai ser operado e fica nessa situação até hoje. O parnaibano precisa de respeito. Nós precisamos ser atendidos dentro da nossa cidade. A construção do hospital é uma extrema necessidade, mas desde que o governo do estado, o governo federal ou a participação público-privada auxilie, porque manter um hospital não é barato. Na parte de educação da nossa cidade, nós tivemos uma regressão. Infelizmente, o IDEB da nossa cidade diminuiu de 2017, para 2019. Nós tivemos uma queda no desenvolvimento da educação da cidade. E também nós temos alertas do Tribunal de Contas do Estado averiguando que não estão sendo efetivamente realizados investimentos mínimos na educação. Ou seja,
Nós temos um grande problema de conexão na nossa cidade. Diversos bairros não têm área de telefonia celular, muito menos de internet. Como que ficaram essas crianças durante todo esse episódio de pandemia, sem conectividade? E como que ficou a educação das crianças? Sem resposta. Até agora nós não temos absolutamente nada de respostas quanto a isso. Então a educação ela precisa de cuidado, porque ela é o único mecanismo que provém a justiça social para a sociedade. O que é justiça social? É eu te dar a oportunidade de você galgar outros lugares na sociedade acima do seu patamar de ganho. Uma criança na creche, ela precisa de educação. Não existe só cuidador de creche, existe educador na creche. Então nós temos que valorizar todos os profissionais da educação que cuidam da criança de 0 aos 18 anos. Nas creches também, a cidade precisa de creche no período noturno, para que a mulher tenha possibilidade de trabalhar e de estudar. Essa é uma chave de abertura para a possibilidade da mulher progredir na vida também. A educação de qualidade, através do nosso plano de governo, a gente coloca as escolas cívico-militares, é para trazer um ambiente seguro para o professor e para o aluno poder dar aula, para retirar aquele ambiente de usuários de droga dentro das escolas que não pode ser mais aceito. Isso entra na parte de segurança pública. A segurança da nossa cidade está jogada ao desdém. Nós não temos câmera de vigilância conectada ao sistema Detecta do Estado. Ou seja, carros roubados entram em Santana de Parnaíba sem ninguém saber, saem e no máximo um radar. Me falaram que só tem apenas 2 que puxam a placa para verificar se é carro, moto ou caminhão roubado. Isso é um absurdo. Nós deveríamos estar com todos os radares de velocidade conectados ao sistema Detecta para cada carro que entre na cidade, nós saibamos se ele é roubado e possamos atuar. Nós também precisamos trabalhar de forma conjunta com as outras cidades, pois temos limites com 6 outras cidades na região oeste e nós precisamos trabalhar um plano de segurança conectado para que a bandidagem dos municípios ao redor também não venham atingir a nossa cidade. Além disso, a guarda precisa ser valorizada. A guarda está desmotivada, está largada, eles precisam ser bem cuidados, bem equipados e principalmente ter um plano de carreira que valorize a sua atuação. São coisas que faltam no nosso município. Nosso município precisa de segurança. A partir do momento que somos a 11ª cidade no estado em estupros, a proteção da mulher está evidentemente anulada na cidade. Atenção, o seu voto, ele merece respeito. Nós estamos numa candidatura conservadora, de direita. Nós defendemos a democracia e a liberdade. Nós precisamos providenciar o progresso na vida das pessoas dentro da cidade, que é algo que as pessoas não fazem. O gestor, as gestões antigas não se preocupam com o desenvolvimento social e o progresso. Por isso nós temos essa grande diferença social. E se você quer progresso, você quer transparência e um governo sem corrupção, vote 28, Capitã Médica Juliana e vice Dr. Helder. No próximo bloco, você conhecerá os planos de governo do candidato à Prefeitura de Barueri, Baltazar Rosa, do PT. No especial Eleições 2020, recebemos agora o candidato a prefeito de Barueri, Baltazar Rosa, do PT. Baltazar é advogado, mora há 44 anos no Jardim Belval e, pela segunda vez, disputa o cargo no Executivo. A primeira vez foi em 2004. Olá a todos. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre política em nossa cidade. E aproveito para dizer que moro em Barueri, no Belval, há 44 anos, casado com a Maria Itamar e sou pai de um casal de filhos. E nesse momento nós nos colocamos à frente desse desafio para disputar a prefeitura de Barueri, porque entendemos que governar tem 2 itens que nós reputamos essencial. Um deles é sensibilidade e outro é a questão da prioridade.
E nós sabemos também que devemos governar para toda a cidade, mas daremos uma atenção especial para a população menos privilegiada da nossa cidade, levando em consideração que 35% da população de Barueri vive com menos de um salário mínimo. Por essa razão, nos colocamos à disposição do povo de Barueri. Falaremos agora um pouco sobre saúde, porque entendemos que em Barueri nós precisamos reduzir de forma drástica o tempo de espera para passar por um especialista. Muitas vezes o cidadão, quando chega até o especialista, ou a doença já se avançou muito, ou muitos já perderam a vida. E precisamos também, na nossa cidade, ter um médico da família, aquele que age de forma preventiva, evitar que a doença aconteça, ir no local onde o cidadão está e proteger a família barueriense antes que o mal aconteça, dando orientação para toda a família. E também ter uma preocupação forte em termos profissionais na área médica que cuide da saúde da mulher, porque tem vários problemas de saúde da mulher que é específico da mulher e principalmente a mulher negra. Então a saúde em Barueri tem que ser repensada de uma forma urgente, inclusive para evitar o que aconteceu agora na pandemia. Muito embora nós temos uma estrutura, eu diria, muito boa, mas a nossa cidade deixou a desejar na contenção da pandemia. Perdemos para tantas outras cidades da vizinhança. E na educação nós entendemos que temos que cuidar primeiro do professor. O professor tem que ser melhor preparado, deve ser qualificado, ter treinamento para evitar o que aconteceu também agora, de ele enfrentar uma forma de ensino para a qual ele não estava preparado, gerando grandes sofrimentos para os professores. Então o professor tem que ser preparado, bem remunerado, ter a autoestima alta, porque não dá para exigir um bom ensino de um professor que está cabisbaixo. O professor que está cabisbaixo não tem condições de passar, inclusive, nem sequer credibilidade para os nossos alunos. Então o professor tem que ganhar bem, plano de carreira, estar bem com a vida. E com relação ao aluno, o aluno também precisa de estar devidamente preparado. Aquele aluno da periferia que tem a necessidade de usar, por exemplo, hoje, que é muito comum, internet, tem que ter lá o Wi-Fi para toda a cidade. Todos os pontos principais da cidade, ele precisará de ser atingido, porque a criança tem que ter um nível de igualdade aí nessas ferramentas que estarão disponíveis. Portanto, Wi-Fi para toda a cidade. Teremos que ter o cursinho popular, que é aquele que dá oportunidade para o jovem que quer fazer uma faculdade se preparar para esse embate. Além disso, com relação ao ensino, temos que pensar também na parte dos cursos técnicos, porque sabemos que em Barueri nós temos uma quantidade enorme de emprego, passa de 240 mil empregos em Barueri, mas nem todas essas vagas são ocupadas pelos filhos de Barueri. Portanto, temos que dar uma prioridade grande para o ensino técnico, de forma que o aluno sai da formação técnica e já tenha condição de exercer o seu emprego nas empresas aqui de Barueri. Há necessidade de fazer aí uma parceria entre as escolas e o empresariado de Barueri. Dessa forma, há a possibilidade de verificar perante os empresários qual é a necessidade, quais são os cursos que mais se faz necessário na nossa cidade para que sejam implantados esses cursos. Isso vai ajudar o aluno, vai gerar emprego para o nosso jovem e vai também facilitar a vida dos empresários, porque terão aqui pessoas devidamente qualificadas para o trabalho. E com relação aos alunos também, pretendemos criar nos pontos mais periféricos da cidade 4 CELs, porque entendemos que o CELs dará uma formação ampla para o aluno, desde o ensino até a possibilidade de curso de natação, danças, música, enfim, ele tem toda uma infraestrutura dentro do CELs. Esse é um sonho antigo nosso e que nós pretendemos fazer para as nossas crianças de Barueri. Estamos de volta com o especial Eleições 2020 com o candidato à Prefeitura de Barueri, Baltazar Rosa. E falando ainda sobre a educação, nós precisamos
de nivelar essa diferença do ensino entre as escolas gerais de Barueri e o FIEB. Temos que criar o padrão FIEB de ensino, padronizar para que tenhamos um estudo de excelência na nossa cidade. E quanto à segurança, nós queremos uma guarda cidadã. O que significa? Uma guarda bem preparada. O guarda tem que ter um bom salário, tem que estar com a sua autoestima elevada, muito bem treinado, plano de carreira, porque ele tem que estar bem com a vida, tem que ser um guarda amigo da família de Barueri. E com relação à segurança nos pontos mais periféricos da cidade, temos que colocar câmeras para monitorar de uma forma bastante eficiente todos esses pontos, verificar quais são os pontos mais críticos e ser monitorado por câmera. E, inclusive também no profissional no guarda que ele tenha câmera no seu equipamento de trabalho para evitar que caso ou outro isolado venha surgir alguma arbitrariedade. Então isso também é algo que se faz necessário na nossa cidade. E quanto à mobilidade urbana, nós pretendemos implantar em Barueri o Tarifa Zero. O que significa isso? Significa que não só o trabalhador, mas o cidadão de Barueri terá a possibilidade de se locomover pela cidade sem ter que tirar dinheiro que muitas vezes ele não tem em seu bolso. Como nós dissemos no início, levando em consideração que tem quase 100 mil baruerienses que ganham menos um salário mínimo, muitos deles estão tolhidos do seu direito de ir e vir porque não têm condições de pagar o ônibus, não têm condições de vir para o centro da cidade, muitas vezes não conseguem ir ao shopping, não conseguem de repente ir nos parques para fazer uma caminhada. Precisamos então dar possibilidade para que todos tenham essa mobilidade de uma forma tranquila e orgânica, portanto, tarifa zero. E o tarifa zero, no nosso entender, também protege o meio ambiente, porque se você cria uma forma alternativa de transporte que reduz a quantidade de carros nas ruas, isso vai reduzir também impacto no meio ambiente, reduzindo a quantidade de gás que estamos emitindo aí todo dia pela quantidade imensa de veículos, que gera, inclusive, um desajuste grande no nosso sistema. É o que está acontecendo agora. Hora é chuvas muito fortes, outra hora é sol, enfim, precisamos cuidar do meio ambiente. E o Tarifa Zero vai nesse sentido. Melhora a vida do trabalhador. O trabalhador que gasta hoje 18% do que ele ganha, ele gasta com transporte. É equivalente ao que o cidadão ganha de alimento, gasta no alimento, ele gasta no transporte. Então precisa reduzir esse gasto. E aquele dinheiro que o trabalhador vai economizar, com certeza ele vai gastar na economia local, vai gerar emprego e renda também para a nossa cidade. Portanto, tarifa zero entendemos que é extremamente importante. E com relação a essa pandemia que tivemos, nós percebemos que grande quantidade de pessoas perderam seus empregos e vários pequenos e micros empresários quebraram. E outros ainda estão se quebrando. Então precisamos também ter uma atuação forte para o empreendedor, aquelas pessoas que têm o espírito de empreendedor. Aqueles que já estão atuando, precisamos incentivá-lo e ajudá-lo, inclusive financeiramente, para que ele continue levando a vida dele como empresário adiante. E aquele que quer iniciar, criaremos aqui a incubadora. O que significa isso? Que o pequeno e médio empresário que vai iniciar a vida no empreendimento, ele terá uma estrutura tanto jurídica como contábil para que ele inicie o seu trabalho sem ter que tirar dinheiro do bolso, que muitas vezes ele não tem, e principalmente agora, após a pandemia. Então ele terá uma sustentação para dar o primeiro passo. E aquele que depende de uma sala para poder colocar o seu negócio, usaremos o cowork. Ele terá também um prazo em que ele irá trabalhar, né, sendo de certa forma suportado pelo poder público, até que ele realmente tenha condições de tocar o seu trabalho adiante. Isso vai gerar possibilidade para o empreendedor avançar e vai gerar uma série de emprego para a nossa cidade, porque 99% dos empregos é oriundo de pequena e microempresa. E com relação à habitação, nós pretendemos fazer o Barueri de cara nova. O que significa isso? É que olhando, por exemplo, a nossa cidade, podemos perceber que a grande quantidade de casas estão inacabadas, sem reboque, sem cobertura. Isso precisa ser feito urgente, o que? Ajudar essas pessoas a
concluir a construção dos seus imóveis, rebocando, pintando e cobrindo. Fazendo isso também vamos, de certa forma, ajudar e muito na questão da saúde, porque uma casa que tem umidade, que tem bolor e que empoça água na laje, ela pode gerar problema para quem está no interior da casa de respiração, isso mais para os jovens, para as crianças e para os idosos. E com relação ao empoçamento de água, vai gerar problema seguramente na proliferação do mosquito da dengue. Portanto, temos que fazer esse trabalho na cidade, deixar uma cidade bonita, uma cidade que a gente vai gostar e sentir prazer de morar em Barueri. Além disso, precisamos também e vamos fazer um diagnóstico profundo para saber qual é o déficit habitacional de Barueri. Peço agora para você que nos acompanhou, que nos ajude, inclusive, num item extremamente importante, que é divulgar em todas as redes o nosso projeto, porque nós queremos chegar aos 4 cantos de Barueri. E a sua ajuda será de extremamente importante. E levando em consideração a pandemia, nós não vamos fazer o que tantos outros candidatos estão fazendo. Nós não vamos fazer reuniões onde tem aglomerações de pessoas, porque nós não queremos colocar a vida de nenhum cidadão de Barueri em risco. Portanto, a nossa fala vai ser mais através desse sistema. E aquele que puder nos ajudar, por favor, compartilhe, divulgue, fala com os amigos e pede lá, por gentileza, que nos apoie, que os amigos também façam a mesma coisa. Vamos atingir aos 4 cantos da cidade de Barueri. Meu nome é Baltazar Rosa, meu número é 13. E aí outra coisa que precisamos. Eu quero ser prefeito, mas eu quero ter uma bancada forte de vereadores para poder levar os meus projetos adiante. Portanto, vote nos vereadores do PT que você eventualmente conhecer. E se você não conhecer, vote 13 para prefeito, vote 13 para vereador, porque a mudança de Barueri depende de cada um de nós. Essa cidade tem que ser de todos e nós temos que quebrar de uma vez por toda aquilo que sempre diz, e eu fico triste quando vejo que nós temos 2 Barueri, uma pobre, outra rica. Vamos fazer uma Barueri igual para todos. Conto com você, conto com o seu voto. Um forte abraço a toda a família de Barueri e até a vitória, meus amigos. Esse foi o especial Eleições 2020. No próximo programa, você conhecerá outros 2 candidatos na disputa à Prefeitura de Barueri, Reinaldo Monteiro, do PROS, e professor Baldi, do PSOL. Até lá!